Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em Apocalipse, capítulo 14, versículo 14 ao 20. Capítulo 14 de Apocalipse, versículos 14 ao 20, disse: Eu olhei, e eis uma nuvem branca, e sobre a nuvem semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. E do templo saiu outro anjo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, porque já a hora de cegar já chegou. Porque já a seara da terra está madura. E o que estava sentado sobre a nuvem lançou a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Saiu outro anjo do templo que está no céu, tendo uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e do lagar saiu sangue até os freios dos cavalos, por 1.600 estádios. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é: lança tua foice e ceifa, porque a seara está madura. Podem tomar assentos, tenham a bondade. Esta profecia apocalíptica, vejam vocês, tem a ver com este tempo final no qual nós estamos vivendo. E é neste tempo final onde esta profecia estará sendo cumprida. Deus falou também no Antigo Testamento, por exemplo, em Joel capítulo 3, versículo 13, e disse: um pouquinho antes, versículo 11 em diante disse, 9 em diante disse: proclamai isto entre as nações, proclamai guerra, despertai aos valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. Juntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos.
Faze descer ali, ó Jeová, os teus fortes. Despertem-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque próximo está o dia de Jeová no vale da decisão. O sol e a lua se escurecerão e as estrelas retirarão seu resplendor. Jeová rugirá desde Sião e dará sua voz desde Jerusalém. E temerão os céus e a terra, mas Jeová será a esperança do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Agora vejam vocês onde nos coloca Apocalipse capítulo 14, versículo 14 ao 20, nos coloca no dia do Senhor, nos coloca no tempo onde Deus chama e junta os seus escolhidos representados no trigo. Vejam vocês, as coisas naturais representam as coisas espirituais. E por isso foi que Deus deu ordenanças e leis ao povo hebreu por meio do profeta Moisés, e deu ordenanças e leis até para a semeadura e colheita dos frutos do campo, porque isto é tipo e figura das coisas que Deus faria. E agora vejam como o mesmo Jesus também, em suas parábolas, usou o trigo, representando com o trigo os filhos do reino, os filhos de Deus, e mencionou o joio, representando no joio os filhos do mal, e em seguida falou da colheita, o tempo da ceifa, onde o Filho do Homem enviará seus anjos, porque os ceifeiros são os anjos. E isso é para o tempo final. Ou seja, para... Vamos ver o que nos disse Jesus no capítulo 13 de São Mateus, o versículo 30 disse: Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas recolhei o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. E neste mesmo capítulo 13, versículos 37 em diante, disse Jesus, e ele respondendo, ou seja, Jesus disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio e o joio são os filhos do mal. O inimigo que a semeou, ou seja, que semeou o joio, é o diabo. Ou seja, que os filhos do mal são os filhos do diabo. Esse é o joio. E os filhos de Deus
representam, ou seja, estão representados no trigo. Segue dizendo. O inimigo que o semeou, ou seja, que semeou joio é o diabo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Quem são os ceifeiros? Os anjos. Por isso, em São Mateus capítulo 24 e versículo 31, Jesus disse: e enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta e juntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aqui novamente Jesus menciona os anjos, porque estes anjos que são enviados para realizar este trabalho, vejam vocês, são enviados neste tempo final. E vamos ver o que disse o reverendo William Branham com relação a estes anjos. Na página 141 do livro de Citações, versículo 12:60 disse: notem o versículo 41 de São Mateus 13, os dois também, muito perto, tão perto, nos últimos dias, ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los. Digam a igreja metodista ou a batista ou os pentecostais para separá-los. Ele disse que ele envia seus anjos para separá-los. Um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isto a não ser o anjo do Senhor. Ele é quem vai dizer qual é o certo e qual é o errado. Deus disse que ele enviará seus anjos no último tempo. Não anjos abaixo por aqui. Ou seja, não durante as 7 eras, porque estes anjos que ele envia para realizar a colheita, os envia na era da pedra angular. Deus disse que ele enviará seus anjos no último tempo. Não anjos abaixo. Ou seja, não anjos abaixo nas 7 eras, mas anjos no último tempo. E reuniria. Sabemos que isto é o tempo vindouro de colheita agora. É para o tempo da colheita que ele envia seus anjos. Agora, um anjo é, na realidade, interpretado um mensageiro. E vemos que há 7 anjos das 7 igrejas, e não agora, através das eras da igreja. Agora vejam vocês, logo que terminam seu trabalho, os 7 anjos mensageiros das 7 eras, Cristo enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. E disto nos fala também Jesus. Destes anjos, no capítulo 16, versículo 27, quando nos disse: porque o Filho do Homem
virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, disse: Eis que cedo venho, e o meu galardão comigo, para recompensar a cada um segundo seja a sua obra. Agora vejam como todas estas passagens falam deste tempo final, onde os anjos do Filho do Homem estarão realizando a colheita do trigo, o recolhimento dos escolhidos de Deus. A foice representa a palavra, a mensagem do Evangelho do Reino, com a qual são colhidos os escolhidos de Deus e são preparados para serem transformados neste tempo final. E Cristo, neste tempo final, estaria realizando esta obra do recolhimento dos seus escolhidos. Cristo, em eras passadas, esteve manifestado por meio do mensageiro de cada era do passado e o usou grandemente. Depois, na sétima era da igreja gentia, enviou ao reverendo William Branham como precursor da segunda vinda de Cristo e anjo mensageiro da sétima era da igreja do Senhor Jesus Cristo, e o enviou operando o ministério de Elias pela quarta ocasião. Mas agora, para o último dia, quando já passaram as 7 eras da igreja gentia, Cristo sobe à era da pedra angular e vem manifestado, assim como veio manifestado em cada anjo mensageiro das 7 eras da igreja gentia, vem manifestado na era da pedra angular em seu anjo mensageiro e vem operando os ministérios de Moisés e de Elias, porque o Filho do Homem vem com seus anjos, e onde Cristo estiver manifestado no último dia na era da pedra angular, aí estarão os anjos do Filho do Homem, que são os ministérios de Moisés e de Elias, para por meio desses ministérios que o Espírito Santo, o anjo do pacto, estará operando em seu anjo mensageiro, serem chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. Por isso, neste tempo de colheita, a ordem do céu é: lança tua foice e ceifa, porque a seara está madura. Sempre que se chega ao final de uma dispensação, Deus envia um mensageiro dispensacional e começa a entrelaçar-se uma nova dispensação com a dispensação que está chegando ao seu final. E começa Deus a usar esse mensageiro para chamar e juntar os filhos de Deus e colocá-los em uma nova dispensação. Vejam vocês como nos dias de Jesus, ele esteve falando sobre a colheita e disse:
Em São João, capítulo 4, versículo 34 em diante, Jesus lhes disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes os campos, porque já estão brancos para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e recolhe fruto para a vida eterna, para que o que semeia regozije juntamente com o que ceifa. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Aí podemos ver que Cristo está enviando seus discípulos a quê? A ceifar. E eles vão ceifar, colher o que outros semearam durante a dispensação da lei. E agora se realiza um recolhimento, uma colheita das pessoas que estavam sob a lei e são chamadas e juntadas em uma nova dispensação. E depois de passado esse tempo dos apóstolos, lá na terra de Israel, encontramos que o Evangelho passou aos gentios, se entrelaçou, tudo com os hebreus e os gentios, e foi o mesmo Pedro quem abriu a porta aos gentios na casa de Cornélio, assim como tinha aberto a porta aos hebreus no dia de Pentecostes. E tudo isso que estava acontecendo ali era uma colheita. Agora podemos ver que neste tempo final temos a promessa de uma colheita. Uma colheita que será realizada neste tempo final. Cristo estava colhendo e enviou seus discípulos a colherem. E agora, para este tempo final, se realiza uma colheita no cristianismo. É o cristianismo quem tem a promessa de uma colheita. E por isso, os anjos do Filho do Homem são enviados ao cristianismo para realizar esta colheita. Agora podemos ver que isto é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, Cristo, o Espírito Santo, manifestado no último dia em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés e de Elias e de Jesus, e assim realizando
a obra do último dia. Deus não envia 2 profetas maiores para uma mesma era e tampouco para uma mesma dispensação, mas pode enviar em um só homem 2 ministérios de profeta e até 3 ministérios também. Pode operá-los em um só homem, sem nenhum problema. Quando Jesus esteve sobre a terra, Cristo, realizando todos os milagres e maravilhas, as pessoas diziam: este é João Batista que ressuscitou. Outros diziam: este é Elias. Ou Jeremias, diziam outros. E outros diziam: ou é algum dos profetas que ressuscitou. É que em Jesus estava a plenitude de Deus, portanto podia operar o Espírito Santo nele, como operou em Ezequiel, como operou em Jeremias, como operou em Isaías, como operou em Elias, como operou em João Batista e como operou nos diferentes profetas, como operou no profeta Moisés também. Agora, podemos ver o porquê. Muitas pessoas confundiam Jesus com algum dos profetas do passado e pensavam que tinha ressuscitado um profeta do passado. Mas é que em Jesus estava toda a plenitude de Deus. Para este tempo final, Cristo, o anjo do pacto, estará manifestado em seu anjo mensageiro e estará operando estes ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, e estará realizando a obra correspondente ao tempo da colheita, tempo da ceifa. E assim, chamar e juntar a todos os seus escolhidos deste tempo final. E agora, onde estão os escolhidos deste tempo final? Aqui estamos. E por que estamos aqui? Porque Cristo, o anjo do pacto, nos chamou e nos juntou, operando os ministérios correspondentes a este tempo final. Chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos. O tempo da ceifa ou colheita é tempo de alegria, é tempo de regozijo, porque se recolhe o fruto de todo o esforço e trabalhos que se realizaram. Para quê? Para que se obtivesse o fruto. Por isso é que para este tempo final, os mortos em Cristo vão ser ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, vamos ser transformados. Tudo isso está dentro do programa divino da colheita, da ceifa, para todos os filhos e filhas de Deus. Por isso somos chamados e juntados. Isto é uma ceifa, uma colheita espiritual. Em seguida, seremos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isso corresponde ao tempo da ceifa, que é este tempo final,
no qual nós estamos vivendo. Por isso a ordem é: lança tua foice e ceifa, porque a seara está madura. Onde é que amadurece o fruto? Na parte alta da árvore. E a parte alta da árvore noiva é a era da pedra angular. Aí é onde amadurece o trigo. Aí é onde amadurecem os filhos e filhas de Deus. E é aí onde se realiza a colheita de filhos e filhas de Deus. Agora podemos ver onde nos encontramos no corpo místico de Cristo. Nos encontramos na parte alta da árvore noiva para amadurecer, pois fomos chamados e juntados na parte alta da árvore noiva, na era da pedra angular. Isto é uma colheita, um recolhimento na era da pedra angular. E logo teremos a colheita em uma forma mais ampla. E será quando formos transformados. A nossa transformação, vejam vocês, é também uma colheita. E seremos levados à casa do nosso Pai Celestial, depois que tivermos o corpo eterno e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam vocês, no programa da colheita, da ceifa, Deus tem todas estas coisas para cumprir, e tudo Ele o faz em uma forma simples. Vejam, nos dias de Jesus, Ele fala de uma colheita a seus discípulos. Ele lhes disse: a seara, na verdade, é muita, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros à sua vinha. Agora vejam vocês como ali estava uma colheita, uma ceifa, realizando-se para serem colocados em uma nova dispensação e receberem as bênçãos que Deus tinha nesta nova dispensação. E as bênçãos é o novo nascimento. Para todos os que eram chamados, colhidos, eram colocados em uma nova dispensação. E no dia de Pentecostes receberam o Espírito Santo e obtiveram assim o novo nascimento. Agora nos encontramos em um tempo de colheita. Somos chamados e juntados e preparados para obtermos o novo corpo físico e eterno. Assim como o chamado lá nos dias de Jesus era para obter o novo nascimento. Agora, neste tempo, em acréscimo ao novo nascimento, temos a promessa de uma transformação para todos nós.
porque nos correspondeu viver no tempo da ceifa, no tempo onde a ordem do céu é: lança tua foice e ceifa, porque a seara está madura. Por isso é que Jesus falou em São Lucas capítulo 21, dizendo: quando vocês virem acontecer todas estas coisas, levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está perto. Ou seja, nossa transformação. E falou da figueira, que é o povo hebreu. E depois disse: quando vocês virem estas coisas acontecer, recordem, o verão está perto. Vamos ver como diz aqui. São Lucas, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 29 em diante, diz: e disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos que o verão está perto. Sabeis por vós mesmos que o verão está perto. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isto aconteça. E vimos a figueira reverdecendo, que é o povo hebreu, e todas as árvores, que são as diferentes nações. E isto foi o sinal de que o verão está perto. O tempo do verão é o tempo da colheita. E o último que se colhe são as uvas. E por isso, em Apocalipse capítulo 14, se colhe primeiro o trigo, ou seja, a seara, e depois se colhem as uvas e são lançadas no lagar da ira de Deus. Ou seja que primeiro vem o recolhimento ou a colheita dos escolhidos de Deus para serem transformados e raptados, e depois virá a ira de Deus sobre as uvas que serão lançadas no lagar da ira de Deus, ou seja, ao mundo. Será lançado na grande tribulação, onde será o choro e o ranger de dentes. Agora podemos ver o porquê. Foi dito: lança tua foice e ceifa, porque a seara está madura. Nós estamos como o trigo de Deus na grande ceifa, a grande colheita dos filhos e filhas de Deus. E fomos colocados na era da pedra angular. Fomos chamados e juntados com a grande voz de trombeta neste tempo final, para em breve sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro.
Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E continuem passando uma noite cheia das bênçãos de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e os guarde. Passem todos muito boa noite. Deixo novamente o reverendo Miguel Bermúdez Marim conosco para continuar.